Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de novo, nesse programa que tem como foco a sua saúde, a saúde da sua família, dos seus amigos, dos seus filhos. E nós viemos aqui hoje para falar sobre o Outubro Rosa, nesse período, né, de Outubro Rosa e Novembro Azul, onde se fala muito sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do tratamento de câncer. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, uma amiga muito querida, que tem uma história linda, que veio contar aqui pra gente como é que ela enfrentou um diagnóstico, um tratamento, o que ela fez depois que ela recebeu toda essa notícia, como é que ela cuida da saúde dela hoje em dia. Bem-vinda, Carol. Gente, a Carol é nossa amiga, ela é consultora da Mary Kay, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, e ela veio contar aqui pra gente a história de superação dela e que isso sirva de exemplo para você que está enfrentando um tratamento ou que vai enfrentar, né? Ela tem uma energia que, poxa, contagia todo mundo e fez toda a diferença no tratamento dela e faz toda a diferença na forma como ela encara esse pós-tratamento e o dia a dia dela. Obrigada, Carol, por aceitar o convite. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Carol, como foi a descoberta da sua doença? Quais foram os sintomas que você sentiu? Você procurou um médico de imediato? Como é que foi? Na realidade, naquele mesmo ano em que eu descobri que eu estava doente, eu já havia passado por um processo de uma infecção generalizada, onde eu cheguei a ficar em coma, fiz algumas cirurgias, então eu já estava meio de sobreaviso tudo o que estava acontecendo com o meu corpo, né? E eu senti alguns sangramentos, mas eu achava que era recorrente aquilo que eu tinha passado. E foi quando eu comecei a passar mal e a primeira coisa eu falei, vou para o hospital. E no hospital eu tive a sorte de que quando eu cheguei lá, o médico que havia cuidado de mim durante esse outro processo estava lá e eu já relatei para ele o que estava acontecendo, que o sangramento era muito forte e que eu precisava saber o que estava acontecendo. Nisso ele já me internou, já fez uns exames. Então, entre a descoberta e eu começar o tratamento, foram questão de dias. Como você enfrentou isso tudo? Bem, foi um choque, né? Quando eu terminei de fazer o exame, o médico ele não teve nem um pouco de tato na hora de me passar a informação, simplesmente disse, não se preocupe, existe quimioterapia para isso. Foi a forma que eu recebi a informação, né? E eu, sem saber, um pouco dopada por conta do exame, uma enfermeira pegou na minha mão. Eu sou muito grata a todo o grupo de enfermeiras que existe no Brasil, porque elas realmente são anjos na nossa vida, e ela pediu que eu ficasse calma e acreditasse em Deus. Quando eu cheguei no quarto, onde meu marido já estava me esperando, e ele, com a cabeça baixa, ele me disse, você está com câncer. Realmente foi uma situação muito difícil. Depois de um processo que eu já havia passado naquele ano, eu estava em coma em maio, e em novembro eu descobri que eu estou com câncer, então assim, foi um turbilhão de coisas que aconteceu, mas passamos por isso, e logo de imediato eu já comecei a fazer exames preliminares, já consegui, através de internet mesmo, descobri um hospital que eu conseguisse me tratar de forma rápida, e eu acabei indo para o AC Camargo em São Paulo, onde foi muito bem recebida e fiz todo o meu tratamento lá. Quanto tempo durou o tratamento? Qual foi a parte mais difícil para você? Bem, o tratamento ele demorou um pouco mais de 3 anos, né, entre a descoberta e o final. Eu passei por vários processos, foram muitas cirurgias, porque o meu câncer ele começou no intestino. Ele, quando começou a fazer a primeira cirurgia, já havia pego o reto. Por conta das cirurgias que eu havia feito naquele ano, o meu útero e meus ovários já estavam apodrecidos, precisaram ser retirados também. E a minha vesícula também já tinha alguns princípios de tumores. Então, foi tudo isso removido de uma única vez. E como foi feito o do intestino e o reto, eu precisei fazer uma ileostomia, que é quando a gente coloca o intestino para fora e carrega aquelas bolsinhas, né? E aí... Foi quando eu te conheci. Foi quando você me conheceu. E eu andava com essa bolsa, era muito desagradável, existia muito preconceito das pessoas por não entenderem o que era aquilo que a gente segurava. A necessidade da gente procurar também que esse material fosse disponibilizado de forma gratuita, porque cada bolsinha tinha um custo de R$15. E você imaginar que você precisava trocar isso todos os dias por um tempo indeterminado, era uma coisa bem complicada de se conseguir, mas conseguir, até mesmo no SUS, eles têm essa bolsinha para poder
fornecer. E através disso eu comecei, e até o final desse tratamento, eu passei por várias situações difíceis. Mas a mais difícil para mim foi quando eu já estava no meio do tratamento, eu achava que já estava finalizando o tratamento, já estava caminhando para um lado bom, quando o médico descobriu que eu tinha tido uma metástase para o fígado e já tinha comprometido 2/3 do fígado. E que ia ser feita uma cirurgia para ver se eu conseguir recuperar esse órgão, caso não, iria para uma fila de transplante. E a gente sabe que transplante no Brasil, infelizmente, é quase uma sentença de morte, como é muitas vezes quando você encara o câncer, né? Então foi quando eu fiz um caderno de memórias e deixei anotado tudo que eu gostaria de dizer para as pessoas que eu amasse, caso eu não voltasse daquela cirurgia. Então foi o momento mais difícil, foi o momento que eu peguei na mão do meu marido e do meu pai, eu falei assim, eu não sei se eu volto. Depois que acabou o seu tratamento, como que você acompanha a sua saúde? Então, o que acontece? Mesmo eu sabendo de todas as restrições alimentares que eu tenho, não que eu vou morrer, mas eu sei que vai ter uma consequência isso. Então, quando às vezes eu como fibra demais, que eu adoro fibra, ou quando eu como coisas muito moles, eu sei que isso vai ter uma consequência. Provavelmente eu vou passar uns 2 dias de fralda. Então eu vou trabalhar de fralda, eu vou no supermercado de fralda, né? Porque a consequência é daquilo. Mas vivo normalmente. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, exames periódicos, no meu caso, é a cada 1 ano agora, né? Antes era a cada 3 meses, agora é 1 ano. Eu tenho um catéter implantado no meu peito, onde eu tomo quimioterapia. Então, por uma questão dos médicos acharem que o meu câncer foi tão agressivo, então as chances dele voltar existe, né? Então, eles não retiram esse catéter durante 5 anos. Então, todos os meses eu tenho que salinizar esse catéter. Eu vou numa clínica oncológica em Lorena e eles injetam líquido para poder limpar esse catéter. E foi muito bacana eu estar fazendo acompanhamento aqui em Lorena também, não precisar ficar indo para São Paulo sempre. Então, tem o Dr. Álvaro que me acompanha aqui em Lorena. E a clínica que eu vou é maravilhosa, onde eu encontro pessoas, às vezes eu chego lá, tem gente que tá meio tristinho, eu já saco um batom, um blush da bolsa, já faço a sobrancelha, a pessoa já sai feliz dali. Eu vi esses dias que você fez um trabalho bem bacana lá com elas. Sim, equipe, né? sim. As minhas meninas compram sempre essa ideia de estar junto e fazer o outro se sentir bem. E ali na clínica oncológica a gente sempre consegue tirar um sorriso, tirar uma esperança, é bem bacana. Ai, que bacana. Qual a importância do apoio de amigos e familiares nesse processo tão complicado? Foi primordial porque eu percebia que eu conheci muitos pacientes, né? Tanto no hospital, quanto depois que as pessoas souberam que eu estava doente, me procuravam, até mesmo para poder desabafar, porque sabiam aquilo que eu estava passando. Né? No meio do caminho eu percebi que algumas pessoas muito queridas tinham falecido de câncer, onde eu não conseguia me segurar, eu pensava assim, Senhor, e agora, né? Mas amigos meus passavam por a dificuldade de perder a mãe, de perder tio, irmão, né? Então foi uma hora que eu falei assim, gente, são os amigos e a família que segura, né? O meu marido é um homem fantástico, eu sou extremamente apaixonada por ele, mas a paixão dele não é pelo homem, mas é o companheiro. Esse cara, ele me dava banho, ele trocava a minha fralda, ele me levava para o hospital, ele passava a noite em pé porque não tinha onde sentar, fazia curativos em locais mais malucos possíveis, né? O meu filho, fantástico, meu filho é um ser iluminado, meu filho é um menino que o que você precisar dele, ele vai fazer. Meu filho, com 6 anos de idade, aprendeu a limpar banheiro para que eu não tivesse que limpar o banheiro e ele não tivesse que me preocupar com isso, né? Eu fui fazer meu tratamento em São Paulo, porque foi onde eu consegui mais rápido. E amigas minhas de infância, que eu não via há anos, souberam e se revezavam para poder dormir comigo no hospital, porque o meu marido não conseguia dispensa do trabalho, porque ele já tinha sido dispensado no meu problema no começo do ano, né? Então não tinha como. Então as minhas amigas de infância, que eu não via 2, 3, 5 anos, elas se revezavam para estar comigo e me dar banho, e ajudar a trocar fralda.
E aí é o que você leva da vida, né? Nesse tempo, minha sogra e a família do meu marido inteira acolheu meu filho enquanto eu não podia cuidar, enquanto eu não tinha condições de ser mãe. A minha família, a família do meu marido estava cuidando. Os meus irmãos, de alguma forma, tentavam ajudar também. Meu pai é um homem gigante, ele dormia às vezes num sofazinho que mal cabia metade dele. Ele dormia lá comigo para poder estar comigo. Não pensou em nenhum momento o que faltava. Ele ia lá, ele fazia. Né? Então, é muito importante dizer isso e dizer o quanto eu sou abençoada por ter amigos que sempre torceram por mim, por ter uma família que sempre esteve do meu lado e que sempre acreditou na minha cura. E isso me deu muita força, a minha fé me deu muita força. Né? Os meus amigos de espiritualidade vinham até a minha casa para poder rezar comigo, porque eu não tinha condições de ir ao encontro deles, então eles vinham e a gente estudava, a gente orava dentro de casa. Carol, o que mudou na sua vida após o diagnóstico do câncer? Tudo. Mudou a forma com que eu me cuido da minha alimentação, mudou a forma com que eu faço os meus exames com mais tempo, mais rigoroso. Deixa para o mês que vem, não, tem que fazer, eu vou fazer. Né? Mudou também o fato de eu enxergar as pessoas de uma forma diferente e mudou muito o meu lado profissional, né? Eu buscava muito em satisfazer o dinheiro e vamos lá, e tem que fazer e trabalhar. Eu chegava a trabalhar 15 horas por dia para as empresas que eu trabalhava. Sou muito grata, eles aprendi bastante, mas realmente era desgastante, né? E eu acabei encontrando no meu trabalho uma forma de eu levar alegria para as mulheres, aumentar a autoestima das mulheres, porque nesse processo todo que eu passei, eu vi quanto uma mulher, que ela tivesse um pouquinho de vaidade, o quanto ela conseguiria se segurar em todo o processo de passar mal da químio, por estar careca, por estar amarelada, por estar inchado, por estar muito magra. Então a autoestima das pessoas é muito afetada. Né? E eu encontrei uma empresa que através dela, eu levo para as pessoas o bem-estar, eu levo para elas a autoestima, né? Dentro da minha equipe de vendas, eu tenho 3 pacientes de câncer, 2 que já estão em final de tratamento e uma que tem um câncer incurável e ela vive todos os dias, é uma das minhas tops de venda. Então, isso mostra que a doença ela não limita a pessoa que se limita. Né? E infelizmente, nesse processo todo, eu perdi amigos e amigas que não conseguiram vencer essa batalha. Então, toda vez que tem alguma ação que envolve essa causa, eu abraço, eu tô junto, né? O Outubro Rosa agora finalizando, eu participo. O Novembro Azul. Entrando no Novembro Azul. Isso é até interessante falar que, por exemplo, o câncer de mama, que é um câncer extremamente feminino, né, que o pessoal divulga muito no Outubro Rosa, existem homens que morrem de câncer de mama. E é importante de se falar sobre isso, né? Às vezes os homens acham que o câncer é só próstata. Não, os amigos que eu perdi recentemente no último mês, um eu perdi com câncer no cérebro, o outro eu perdi com câncer com linfoma. Então, assim, são 2 homens que não morreram de próstata, eles morreram de outras coisas. A importância de você realmente fazer os exames todos periódicos, não é só próstata, né? E a mulher não é só o câncer de mama. Então, a gente tem que estar muito atento aos sinais do corpo. Né? Então, assim, isso não tá legal, se conheça, vai no médico, faça uma bateria de exames, porque a diferença entre você descobrir a tempo e você perder o tempo, você perde a sua vida. Então, às vezes, um exame pode te salvar. Então, faça o que for preciso, né? Às vezes é muito difícil ter, às vezes, na linha da saúde pública, mas existem muitos hospitais particulares que fazem a parte pública. O hospital que eu trato mesmo, por muitas vezes, o AC Camargo de São Paulo, eu estava aqui, graças a Deus eu tenho um plano de saúde, que é coberto pela empresa que meu marido trabalha, mas do lado tinha uma pessoa do SUS. E ela conseguiu no mesmo tempo que eu, então assim, o que falta é informação. Então, quanto mais a gente divulgar esse tipo de coisa, mais as pessoas vão correr atrás de informação. E isso é muito importante. Então, a minha vida ela mudou 360 para melhor. Sou mais feliz, sou mais tranquila, mais realizada. Essa é a nossa entrevista de hoje. Obrigada, Carol. Aproveite, curta aqui esse vídeo, compartilhe, mostre essa história para mais pessoas. Vamos espalhar essa energia positiva por aí. E aproveita e curta o canal da Carol também, onde ela ensina dicas de maquiagem,
E nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o endereço do canal dela, tá bom? Um beijo, obrigada, até mais.